Oi, oi, eu me chamo Eva e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou contar pra vocês a minha trajetória acadêmica, desde o meu fundamental até essa minha última graduação. Eu sempre fui uma criança muito curiosa e muito acelerada, o que me possibilitou vivenciar aprendizados muito rápidos e aprendizados muito significativos em toda a minha vida. Eu sou filha de uma professora de português e de um técnico em eletrotécnica e refrigeração. Vocês vão entender o quanto isso vai impactar na minha vida ao decorrer dos anos. E eu sempre gostei muito de estudar. Desde pequena eu sempre fui uma criança muito curiosa, muito atenciosa e realmente sempre gostei de estudar. O meu fundamental foi marcado por descobertas, né, onde os meus pais puderam perceber que eu tinha uma capacidade de aprendizado um pouquinho maior do que as demais crianças, mas o que não me tornava uma criança superdotada. Gente, eu não sou superdotada, tá? Mas eu sempre tive muita facilidade de aprender. Quando criança, no fundamental, eu queria muito ser dentista. E com o passar dos anos eu descobri que eu tenho trauma de dentista, eu tenho um pavor de dentista, então mudei de ideia. E assim, o meu fundamental, eu estudei em duas escolas, né? O Fundamental 1, que é a partir do ABC, essas coisas assim, até a 4ª série, que acho que agora é até o 5º ano. Eu estudei num colégiozinho de bairro e foram anos muito significativos pra mim, onde eu aprendi a escrever, ler, fazer as contas, né, básicas. E percebi que tinha muita facilidade com números, mas assim, muita facilidade com números. E aí eu fui pro Fundamental 2, em um colégio um pouco maior, já era um colégio de centro, e era um dos melhores colégios da cidade na época. Na verdade, até hoje ele é um dos melhores colégios da cidade. E foi quando eu desenvolvi toda a minha independência, que foi pegar ônibus sozinha, criar minha rotina de que horas eu vou estudar, que horas eu vou acordar. E eu lembro até hoje que os meus pais sempre trabalharam muito. A minha mãe saía de 7 horas da manhã para trabalhar e só voltava às 10 horas da noite. Então eu não via minha mãe e o meu pai trabalhava muito viajando, o que fazia também com que eu não visse o meu pai. E minha irmã não estudava no mesmo colégio que eu. Então realmente eu desenvolvi toda uma independência, né? Toda uma maturidade antes do tempo. Eu lembro o quanto era difícil para os meus pais para pagar o colégio, onde a gente tem que abdicar de muitos luxos para poder realmente pagar o colégio. E quando eu falo abdicar de luxos, eu falo de abdicar de saídas, de lazer, de comprar alguma coisa que a gente queria muito. Às vezes a gente queria muito uma boneca, mas meus pais não tinham condições de comprar. E pra gente tava tudo bem, porque a gente entendia que era pro nosso bem, né? E até hoje é assim, tá? Não vou dizer que não, porque até hoje é assim. E a gente sempre entendeu muito que era pro nosso bem. Quando eu tava nos meus últimos anos do ensino fundamental, a minha irmã passou a estudar no mesmo colégio que eu, o que facilitou muito, porque ela ia comigo, então eu já não andava tão sozinha. Sair desse colégio, né, do Fundamental 2 foi muito difícil pra mim, porque realmente eu gostava muito da escola. Foi quando eu tive contato com balé e tudo mais. E eu fui pro ensino médio, onde eu estudei em escola pública. Eu estudei em uma das escolas de referência que tinha na cidade. E foram anos bem difíceis pra mim. No meu primeiro ano do ensino médio, eu tive que estudar absolutamente tudo que eu tinha estudado na 8ª série, ou seja, no 9º ano, porque eu saí da escola particular para a escola pública e confesso que era, assim, insuportável ir para a escola, porque eu sabia que eu ia estudar algo que eu já tinha estudado e foi quando eu passei a ver toda a discrepância entre uma escola particular e uma escola pública. E pasmem, é uma diferença muito grande. No meu 2º ano do ensino médio, foi um ano bem conturbado, né? Mas comecei a aprender coisas novas, comecei a me interessar mais pela faculdade, pela universidade, pela escola. E foi o ano em que eu pensei, por que não fazer uma engenharia? Mas meu coração estava 100% voltado para arquitetura. Vocês vão ver que ao longo dos anos eu só matutava muita coisa. E eu sempre detestei química.
nossa, num nível que vocês não têm noção. Sempre admirei minha tia por ter feito engenharia química, mas eu sempre detestei química. Desde o meu primeiro contato com química, eu fiz, meu Deus, o que é isso? Eu vou enlouquecer com isso. E aí chegou o terceiro ano do ensino médio, química orgânica, que pra mim sempre foi um caos, e física voltado para eletricidade. Lembra que eu falei que meu pai é técnica, eletrotécnica e refrigeração? Pois bem, isso fez total diferença na minha vida. Era uma disciplina que eu tinha muita facilidade e aí eu pensei, por que não cursar licenciatura em física? Findado o terceiro ano, fiz o Enem e eu só queria uma coisa: licenciatura em física ou engenharia civil. Já tinha esquecido odontologia, arquitetura, já tinha esquecido tudo isso e o meu foco era ou física ou engenharia civil. Percebam que engenharia civil ela estava em segundo lugar. Fiz o Enem, passei em licenciatura em física, mas o que ninguém sabia era que eu queria um ano sabático e não fui eu que fiz minha inscrição pro Enem, né? No Enem não, né? No SISU. E simplesmente minha irmã acessou minha conta e fez lá a minha inscrição. Pelo menos assim, nossa, você passou em física. E eu fiquei, ué, como é que eu passei num negócio que eu nem coloquei? E enfim, cursei 2 anos de física. E o meu último ano cursando física foi um ano crucial na minha vida. Os meus pais chegaram, conversaram comigo e falaram: eu não quero que você seja professora, muito menos professora de física. Você vai fazer o Enem e você vai escolher outro rumo para você seguir. E eu ainda pensei em cursar História nesse período em que eu tinha que sair de Física. O ano em que eu comecei a fazer cursinho para vestibular. Antes disso eu nunca tinha feito. E foi um ano bem divisor de águas para mim. Não vou dizer difícil porque foi divisor de águas. Eu acordava muito cedo, porque 8 horas eu tinha que estar no cursinho e eu ia de ônibus. Eu saía do cursinho, eu já ia direto pro ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para a faculdade. E assim que eu chegava na faculdade, eu só saía de 10 horas da noite, que o meu pai ia me buscar, o meu cunhado ia me buscar. E assim, eu não tinha tempo de estudar, mas eu nunca aceitei saber menos do que eu sabia. Se o professor tem a capacidade de me explicar, eu tenho a capacidade de entender. Então essa sempre foi a minha base, realmente sempre foi essa. Se você tem a capacidade de me explicar alguma coisa, eu tenho que ter a capacidade de entender o que você está falando. Nem que eu passe dias me debruçando em livros, em artigos, mas eu preciso entender o que você está me falando. E isso sempre foi um diferencial para mim, porque eu nunca aceitei menos do que o que eu realmente poderia compreender. E como eu disse, eu sempre fui uma criança muito curiosa e com uma facilidade de aprendizado muito diferente. E isso é real até os dias de hoje. Fiz o Enem, com a nota que eu tirei eu não entrava em nada. E aí eu pensei, por que não colocar esse Química Industrial lá em Campina Grande? Vai ser um curso diferente, eu nunca estudei Química, não gosto de Química, mas vai ser divertido. Pesquisei sobre o curso e fica a dica para vocês. Sempre pesquisem sobre o curso que vocês querem cursar para ver se realmente é o que vocês querem, para vocês não chegarem lá e vocês simplesmente quebrarem a cara com o curso achando que era uma coisa e não ser. E aí eu mudei de cidade, vim morar em Campina Grande pela minha primeira vez. Eu tinha só 18 anos quando eu me mudei e eu vim morar na casa da minha tia. Foram anos difíceis, percebam que eu tô falando muito quanto foi difícil a minha trajetória, porque realmente não foi nada fácil. Foram anos difíceis, eu dividia quarto com minha prima tinha 12 anos, ela não entendia nada do que estava acontecendo e simplesmente chegou alguém para tomar o espaço dela. Em 2019, eu já estava saturada de tudo que estava acontecendo aqui. Mesmo gostando muito do que eu estava cursando, eu realmente estava muito cansada mentalmente. E eu falei pra minha mãe, eu não quero mais isso aqui. Eu quero abrir mão disso e eu quero voltar pra casa. Foi quando eu fiz o Enem de novo e eu passei em Engenharia Química pela primeira vez. E um pouquinho mais pensativa, mais calma, eu falei pra minha mãe que tinha passado em Engenharia Química, que eu tinha passado aqui, mas que eu não trocaria de curso, que eu iria terminar Química Industrial. Até porque foi um dos cursos que eu escolhi, foi um dos cursos que eu gostei desde o primeiro período. Eu gostei de Química Industrial. Enquanto eu ainda cursava Industrial,
teve a pandemia e foi muito difícil, porque foi a época que minha avó fez cirurgia e eu precisei voltar pra Petrolina. E foram anos remotos, né? E eu lembro que eu cuidava da minha avó, era eu que dava banho nela pós-cirurgia, era eu que fazia curativo, fazia comida, arrumava a casa, arrumava o quarto, e eu ainda tinha que ter tempo pra estudar. E eu dormia no hospital com ela também. Então, assim, foi muito difícil. Eu diria pra vocês que a parte mais difícil de toda a minha vida foi essa, porque eu me vi numa responsabilidade gigantesca e eu ainda tinha que estudar. Então, foi realmente a parte mais difícil. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Na época que eu tava fazendo meu TCC, em 2022, eu fui pra Portugal pra estudar um pouco mais sobre o tema, né, que foi grappa, ou graspa, né, que é uma bebida de origem italiana, que é o destilado da uva, cujo teor alcoólico é altíssimo. Inclusive, a Miolo, aqui no Brasil, né, ela produz lá em Bento Gonçalves. E se vocês não conhecem, convido vocês a conhecerem. E assim, foi surreal, foi uma experiência muito boa, uma experiência muito leve. E eu pensei, eu quero cursar viticultura e enologia. Assim que eu terminar a industrial, eu farei viticultura e enologia. Fiz o meu estágio em Petrolina em 2023, que eu postei até aqui pra vocês. O começo do meu canal é contando sobre o meu estágio e um pouquinho sobre mim. E foi um período muito leve, foi um período muito bom. Eu fiz estágio em uma empresa de consultoria e análises da parte de agro. Então, eu via muita fruta, fiz análise de uva, melão, melancia, manga, de muitas frutas, e eu fazia análises físico-químicas e bioquímicas. E foi surreal, tipo, eu gostava muito de fazer aquilo. E assim que eu finalizei, fiz o meu relatório e foi assim esclarecedor demais essa experiência no estágio. Eu fiz minha inscrição para vagas complementares, né, remanescentes de viticultura e enologia no ano passado, em 2024. E eu passei para cursar viticultura e enologia, fiquei muito feliz, eu realmente fiquei muito feliz. Comecei a cursar, me apaixonei cada dia mais por enologia, cada dia mais. Mas em compensação, cada dia que passava, eu detestava viticultura. É tanto que não me boto no sol para regar uma planta não, porque vocês vão ver eu retada. E, enfim, mas foi um período muito leve, foi um período de muito aprendizado. Eu conheci muitas pessoas extremamente significativas pra minha vida, que eu quero carregar até sabe Deus quando. E realmente foi um dos melhores períodos da minha vida. Um pós-graduação, né, eu já tinha diploma, mas eu me senti caloura junto com todo mundo. Quando eu terminei o primeiro período de viticultura e enologia, conversei com minha mãe e minha mãe falou, por que você não faz engenharia química? E aí eu comecei a pesquisar a diferença do químico industrial, né, do químico para o engenheiro químico. Entendi qual era essa diferença, né? A parte do engenheiro é a parte mais produtiva, é a parte mais de produção, de escala, enquanto a parte do químico é de formulação, de realmente transformar aquela matéria. Eu falei, cara, por que não ser os dois? Por que não entender dos dois? Conversei com minha mãe e fiz minha inscrição para portador de diploma para o curso de Engenharia Química na Universidade Federal. E eu passei. Simplesmente eu passei, vim embora, arrumei minhas coisinhas, vim embora para cursar Engenharia Química. Mas como eu disse pra vocês, essa não foi a primeira vez que eu passei em Engenharia Química na Federal, né? Em 2019 eu também tinha passado, eu só optei por não cursar, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que lá no ensino médio eu queria fazer Engenharia Civil ou Física. Pois bem, nenhum nem outro. E é louco pensar o quanto a nossa cabeça muda quando a gente passa a se conhecer. Eu me encontrei em Química, numa matéria que eu sequer gostava, e eu me apaixonei cada dia mais por isso. Só que meu sonho de ser engenheira, meu desejo de ser engenheira, ele ainda habitava dentro de mim, eu só não sabia disso. E quando eu passei como portador de diploma para Engenharia Química, nossa, meu mundo, ele se abriu de uma forma
surreal, porque Deus me lembrou de todas as vezes que eu falei o quanto eu queria fazer uma engenharia, o quanto eu queria ser engenheira. E fora a alegria para os meus pais de poder realizar o sonho do meu pai. Meu pai queria ser engenheiro, mas ele nunca foi engenheiro. Então, poder realizar o sonho do meu pai, pra mim, foi, assim, surreal, né? Poder ver que o sonho que ele tinha também era o mesmo que eu, de ser engenheiro. E eu confesso pra vocês que eu tô mega ansiosa pra receber o meu diploma. Bom, é isso. Essa foi minha trajetória até chegar, finalmente, em engenharia química. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei e até o próximo vídeo.